Veris para curar. Esse dito sintetiza o processo de autodescoberta de Santo Agostinho, da sua conversão à contemplação de Deus. Bem descrito como uma exposição filosófica e teológica, nesta que é a primeira autobiografia da história. Ele, que era do norte da África, nascido em Tagaste, na atual Argélia, em sua obra Confissões, Santo Agostinho alerta sobre a deformação antropocêntrica da natureza humana na divinização do ser humano. Segundo ele, isso acontece na falta de amor ao Ser Supremo, manifesto em Jesus Cristo. Um dos fatores que mais corrobora nisso é a procura do outro, que quando assume o lugar de Deus na vida de alguém, torna-se princípio do erro e da dor. Em outras palavras, na concepção cristã do pecado. Santo Agostinho é um dos autores que trata das recaídas do pecado como obstáculo na purificação do batismo, ao mesmo tempo abordando a importância da interioridade da lei da consciência. Daí, então, a sabedoria aparece como ideal da verdade na filosofia agostiniana, que influenciou pensadores medievais da escolástica, como o teólogo escocês Duns Scotus, frei franciscano que entrou na história por diferenciar pela primeira vez o conhecimento intuitivo do abstrato. Duns Scotus define o conhecimento intuitivo como a apreensão direta de algo que existe no tempo presente. Já o conhecimento abstrato como o conhecer do que das coisas sem a necessidade de sua existência enquanto matéria, ocorrendo através de experiências sensíveis. Voltando para Santo Agostinho, dizia ele que a verdadeira justiça interior não julga pelo costume, mas pela lei retíssima de Deus, expressa nas Sagradas Escrituras. Agostinho de Hipona reflete sobre a relação com o divino enquanto fonte de vida e o afastamento de Deus como prenúncio da queda humana. As angústias dele foram saradas através dos sermões de Santo Ambrósio, bispo de Milão, qual a letra mata e o espírito vivifica. A sensibilidade e a fé de sua mãe, Santa Mônica, também contribuíram nisso, encerrando a autoindulgência dele. Agostinho imaginou alguém que se coloca no lugar da sabedoria divina como se fosse um eclipse. Nas palavras dele, um eclipse existencial. Alguém que se pretende colocar acima da palavra de Deus, da Bíblia. Então ele tinha essa visão sobre pessoas que buscavam tomar decisões, buscavam as coisas na vida baseadas apenas no próprio entendimento, sem consultar a vontade de Deus, sem buscar compreender a palavra dele. Daí, então, a enfermidade do egoísmo humano como obstáculo para a graça da diversidade da criação de Deus. Mas longe de mim pensar que no vosso tabernáculo se recebem os ricos de preferência aos pobres, ou os nobres de preferência aos desprezados, porque escolhestes o fraco segundo o mundo, para confundirdes o forte. Escolhestes o vil deste mundo, o desprezível e o que não é nada, para destruirdes o que é. Por isso o inimigo segura com mais força os soberbos, por meio do nome da nobreza, e por intermédio destes a outros muitos pelo título da autoridade. Agostinho considerava a potência da alma como realidade na medida da confiança do indivíduo em Deus. A importância da confiança relativa em si não poderia, então, superar a confiança absoluta em Deus. Quando se perde a confiança em Deus, o ódio aparece como aversão ao bem e à verdade. Baseado nisso, ó verdade, vós em toda parte assistis a todos os que vos consultam, e ao mesmo tempo respondeis aos que vos interrogam, sobre os mais variados assuntos. Respondeis com clareza, mas nem todos vos ouvem, com a mesma lucidez. Todos vos consultam sobre o que desejam, mas nem sempre ouvem o que querem. O vosso servo mais fiel é aquele que não espera, nem prefere ouvir aquilo que quer, mas se propõe
a aceitar, antes de tudo, a resposta que de vós ouviu. A parte que eu mais me identifiquei no livro foi a seguinte: que vem tudo bom. Rebatestes o meu orgulho com o vosso temor, e amansastes a minha cerviz sob o vosso jugo. Trago agora e sinto-me leve, porque assim prometestes e o cumpristes. Ele era, na verdade, leve, mas eu não sabia quando receava tomá-lo. Aqui trata-se do jugo suave de Deus. Aquela parte da Bíblia que nós lemos em que Jesus diz que aceitai o meu jugo, pois ele é leve e suave. Pois Deus não dá um fardo para a gente que a gente não possa carregar, né? Essa parte do livro aqui que Santo Agostinho expõe foi a que eu mais me identifiquei. Bom, continuando, encerrando, porém as almas que têm sede de vós e que aparecem aos vossos olhos separadas do mar, do mundo, por outra vocação, vós as regais com uma água misteriosa e doce, para que a terra dê o seu fruto. E então, quando vós, seu dono e seu Deus, o ordenais, a nossa alma germina em obras de misericórdia, conformes à sua própria condição, amando o próximo, ajudando-o nas necessidades materiais. Essa terra, a alma misericordiosa, contém em si esta semente de compaixão, conforme for a sua semelhança com o próximo, porque é o sentimento nascido da nossa miséria que nos leva a ter piedade dos que estão precisados, na proporção em que desejaríamos que nos auxiliassem, se tivéssemos as mesmas necessidades. Devemos socorrer o próximo não somente nas coisas fáceis, semelhante às ervas nascidas de semente, mas também obsequiá-lo com uma proteção forte e vigorosa. Assim, a terra produz árvores de fruto, isto é, obras que arrebatam das mãos dos poderosos os que sofrem vitupérios, ou seja, injustiças, e lhes dão a sombra da nossa proteção, com o roble resistente da verdadeira justiça. Amém?